Então nós devemos contribuir com alegria. E quanto mais pudermos contribuir, melhor. E mais estaremos agradando a Deus. Lembrando que nós não contribuímos, não damos ou entregamos alguma coisa para homens. Nós contribuímos com a obra de Deus e nós entregamos aos homens porque eles que vão fazer a obra. Mas sempre nosso sentido é o sentido de estar ajudando a obra de Deus, devolvendo a Deus uma parte daquilo que Ele mesmo nos deu. Sempre com alegria, nunca com tristeza e nem murmuração. Tópico 3, tudo segundo a ordenança divina. Então o tabernáculo não foi uma invenção humana. Podemos ver que a partir de Êxodo 25, o próprio Deus instrui a Moisés quanto à planta e os objetos do templo móvel. Moisés obedeceu a todas as instruções, pois todo o tabernáculo apontava para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Simbolizava o plano perfeito de Deus para a redenção da humanidade. Então esse tabernáculo não partiu aí da cabeça de Moisés, mas foi Deus quem ordenou que se fizesse e foi Deus que disse a maneira, o material que seria usado, tudo foi dado então por Deus a Moisés. Então era a ordenança de Deus para o povo de Israel, a construção do tabernáculo. E todo o tabernáculo, toda a construção, toda a montagem, tudo ali levava para Cristo e o sacrifício perfeito de Cristo em nosso lugar. E tinha como objetivo ensinar o povo a adorar a Deus, a se aproximar de Deus, a ter comunhão com Deus. Então tudo era uma pré-figuração do sacrifício vicário de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, em nosso lugar, nos conduzindo então a Deus. E esse sacrifício de Jesus então trouxe para nós então a expiação, a reconciliação, a santificação, a salvação, a redenção. Então tudo isso, esse sacrifício de Jesus representa para nós. Então no tabernáculo temos aí o desenho do plano de redenção de Deus para com a humanidade. Parte 2 aí, o pátio do tabernáculo. Tópico 1, o pátio. Tópico 2, o altar dos holocaustos. Tópico 3, a pia de bronze. Tópico 1, então, o pátio. Farás também o pátio do tabernáculo. Os israelitas precisavam aprender a forma correta de se chegar à presença de Deus e adorá-lo. O pátio tinha um formato retangular e indicava que na adoração a Deus deve haver separação, santidade. Havia uma única porta de entrada que apontava para um único caminho, uma única direção. E isso prefigura Jesus Cristo, que disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João 10, 9. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. João 14, 6. Então você vê aí o pátio do tabernáculo. Aí com essa cerca em volta, era retangular, tinha uma porta de entrada só, não tinha outra porta lá atrás. Era uma porta de entrada, indicando aí um caminho a ser seguido. Então não era quadrado, onde a pessoa pudesse andar por qualquer parte, mas era retangular. A pessoa entrava e já via que o objetivo era chegar ali no altar de sacrifício, a pia de bronze, aí, onde havia água para se lavar, depois entrar lá dentro, no lugar santo, onde estava ali então o candelabro, a mesa da proposição, o altar de incenso, e depois entrar lá dentro, onde estava a arca do testemunho, a arca da aliança de Deus, a tampa do propiciatório onde Deus recebia o sacrifício. Então esse era o objetivo. Então veja bem que uma única porta. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, veja bem, quando ele entra pela porta ali, naquele local onde foi construído o tabernáculo, ele está dizendo: eu estou passando, eu estou entrando através da única porta que pode me conduzir até lá dentro, o Santo dos Santos, até a presença de Deus, lá na tampa do propiciatório. Então eu estou entrando pela porta que me conduz até lá.
a única porta. E a porta nós sabemos então que para chegarmos até Deus, só passando através de Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a única verdade e a vida que nos conduz ao Pai. Tópico 2, o altar dos holocaustos. Falaste também o altar de madeira de cetim, Êxodo 27:1. Ao entrar no pátio, o israelita tinha à sua frente o altar do holocausto. Era uma caixa de madeira de cetim coberta de bronze. Junto a esse altar, o transgressor da lei encontrava-se com um sacerdote para oferecer sacrifícios a Deus, a fim de expiar seus pecados e obter perdão. O altar dos holocaustos tipificava Cristo, nosso sacrifício perfeito, que morreu em nosso lugar, como está em Efésios 5:2, Gálatas 2:20. Sem o sacrifício expiador do pecado, não há perdão de Deus. Levíticos 6:7, 2 Coríntios 5:21. A Epístola aos Hebreus nos mostra que o sacrifício salvífico de Cristo foi único, perfeito e completo para a nossa salvação. Hebreus 7:25, 10, 12. Então veja que o altar era de madeira e revestido de cobre. Então tinha uma cobertura de cobre, porque senão, quando botasse fogo ali, queimava a madeira e se acabava o altar. Então era de madeira por dentro, cobre por fora. Representa aí a madeira sempre, representa a humanidade de Cristo. E nós vamos ver que o caminho percorrido vai gradativamente melhorando aí o material, Começa com a madeira revestida de cobre, vai depois para a pia de cobre, depois nós vamos ver os objetos de prata, de ouro, E então até chegar lá na arca, que era de madeira revestida de ouro, mas a sua tampa era de puro ouro, e os querubins também aí em cima, tudo na mesma peça, tudo de ouro, chegando então à presença de Deus. Então veja só que esse altar de sacrifício então era logo visto na entrada. E esse altar tinha ali uma rampa para se subir, por isso que altar significa que tem que subir. Então sempre para nos chegarmos a Deus, nós temos que começar então, temos que subir. Nosso pensamento, nossa intenção vai subir, vai de encontro a Deus. Nós temos que nos conduzir até Deus. Então esse sacrifício, esse altar de sacrifício aí, era uma caixa grande de madeira, tinha aí uma grade por dentro, era oco, tinha uma grade aí, e em volta tinha as pedras, tinha terra lá dentro, e o sacrifício era colocado aí e era consumido aí pelo fogo. Então era ofertado aí a Deus esse sacrifício, um animal era colocado ali e se queimava esse animal. Então era um sacrifício que havia sangue, havia ali a gordura, havia ali pele, havia ali carne. Então, uma vida que era ofertada a Deus. Então, prefigura aí o sacrifício de Jesus. Esse altar de holocausto aí é, para nós, a cruz onde Jesus Cristo foi pregado, onde ele foi oferecido em nosso lugar. Nós tínhamos que morrer na cruz, nós tínhamos que ser oferecidos, porque nós pecamos. Então, esse aí é um sacrifício pelo pecado. Nós pecamos, merecíamos morrer na cruz, merecíamos aí ser queimados, como sacrifício. Jesus fez esse sacrifício em nosso lugar. Ele foi à cruz em nosso lugar. Então, o altar de sacrifício aí representa exatamente a cruz onde Cristo se ofereceu em nosso lugar. Olha, sem sacrifício não existe perdão de pecado. Então Jesus se ofereceu em sacrifício em nosso lugar. Agora, depois de salvos, nós devemos saber uma coisa: sem sacrifício não existe presença de Deus. O primeiro passo para se alcançar a intimidade, a comunhão com Deus, é o passo do sacrifício nosso. Então vai custar alguma coisa para nós. Nós estamos salvos, mas para alcançarmos uma melhor comunhão com Deus, para podermos conhecer mais da intimidade de Deus, devemos saber que nós devemos passar pelo sacrifício, principalmente do jejum. É um primeiro passo para estarmos na presença de Deus, para entrarmos em comunhão com Deus, para sermos instrumentos de Deus. O jejum é importantíssimo. É o nosso tempo dedicado a Deus, o nosso esforço de procurar pela comunhão com Deus.
Então nós vamos ver depois aí a pia de bronze. Na pia, os sacerdotes lavavam suas mãos e pés antes de executar os seus deveres sacerdotais. Então, mãos limpas, trabalho honesto, pés limpos, um viver e um agir íntegros. Efésios 5, 26 e 27 e Hebreus 10, 22. Precisamos nos achegar a Deus com o coração puro e limpo. Deus é santo e requer santidade do seu povo. Deus não aprova o viver e o servir do impuro. O servo de Deus deve ser limpo de mãos e puro de coração. Salmos 24, 4. Hoje somos lavados e purificados pelo precioso sangue de Cristo que foi derramado por nós. 1 de João 1, 7. Então existia ali uma pia toda de bronze com água dentro. E você deve entender aí o significado, o simbolismo da água. Quando a Bíblia fala de água, de beber, então essa água tem o significado do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala de água para se lavar, então essa água tem o significado do sangue de Jesus que nos purifica, nos limpa. Então veja só, os sacerdotes se lavavam ali. Eles estavam sujos de quê? De sangue, de terra, que eles andavam ali na terra, para depois entrar lá dentro do lugar santo, para levar o sangue, para levar a oferta. Então, veja bem que eles precisavam se lavar antes de entrar lá. Então aí vai o que? A purificação. Essa água aí era a água simbolizando o sangue de Jesus que nos traz a purificação dos nossos pecados. Então quando Jesus se ofereceu na cruz, o seu sangue precioso que ele derramou ali é o sangue da nova e eterna aliança, é o sangue da purificação, que nos purifica de todo o pecado, que nos torna aí limpos para entrarmos na presença de Deus. Sem o sangue de Jesus, nós nunca poderíamos chegar até Deus. Então essa purificação, ou seja, o que nos torna justos diante de Deus, limpos diante de Deus, vai fazer com que nós possamos prosseguir a nossa caminhada para a presença de Deus. Agora, devemos saber que na nossa vida cristã, nós devemos todos os dias combater contra o pecado, nos arrepender dos nossos pecados. Devemos estar sempre nos santificando, nos separando para Deus. É uma luta constante. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, a maior luta nossa é contra a nossa carne, é contra os nossos desejos. Então, sempre lembre-se disso. É uma luta constante a vida cristã. Uma luta para se manter limpo. Para se lembrar que Jesus morreu em nosso lugar e que seu sangue nos purificou de todo pecado. Na parte 3 nós temos aí o lugar da habitação de Deus. Vamos passar aí o castiçal de ouro, tópico 1. Tópico 2, os pães da proposição e o altar do incenso. Tópico 3, o santo dos santos e a arca da aliança. Então, tópico 1, o castiçal de ouro. Não havia janelas no lugar santo e a iluminação vinha de um castiçal de ouro puro e batido. Esta peça também apontava para Jesus Cristo, luz do mundo, e a quem, seguindo, não andaremos em trevas, mas teremos a luz da vida, como está em João 8,12. O castiçal em Apocalipse simbolizava a igreja, Apocalipse 1,12, 13 e 20. As lâmpadas do castiçal ardiam continuamente e eram abastecidas diariamente de azeite puro de oliveira, Êxodo 27, 20 e 21, a fim de que iluminassem todo o lugar santo. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Se quisermos emanar a luz de Cristo para este mundo que se encontra em trevas, precisamos ser cheios constantemente do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18, é a recomendação bíblica.